querido cliente SCI, seja bem-vindo à primeira entrevista da nossa TV SCI. Do meu lado aqui, Raul Oliveira, executivo da empresa, diretor executivo, e vai bater um papo com a gente e vai falar sobre muitas coisas que estão rolando na rede, dúvidas e novidades da empresa. Tudo bom, Raul? Tudo ótimo, Cid. Obrigado. Ok, vamos lá. Raul, vamos ser rápidos e objetivos. Claro. Vamos falar dessa questão que tem sido assunto nas nossas redes sociais, na nossa fanpage. INSS. Queria que você falasse sobre esse assunto. Bom, Sidney, quando nós colocamos essa regra no nosso manual, que é o item 18 do manual, nós nos baseamos em 2 pontos. Tá? E eu quero explicar um pouquinho sobre esses 2 pontos que eu acho que é muito interessante. Primeiro foi sobre o regime tributário da SCI. Nós passamos do Simples Nacional, de 2015, para o lucro real de 2016. Então, quem conhece um pouquinho de contabilidade sabe o que eu estou falando, né? Passamos por essa mudança devido ao crescimento da empresa. Teve um crescimento muito bom, graças a Deus, e foi necessário fazer essa mudança. Por causa disso, nós precisamos contabilizar todo e qualquer bônus pago para cada cliente. Tá? E para se fazer isso, eu tenho que, de alguma forma, fazer alguma contribuição com o governo, principalmente, em relação a isso. E entra então o segundo ponto, que é sobre o marketing multinível, que hoje no Brasil não é regulamentado. Então, nós temos que utilizar o sistema de tributação vigente no nosso país, que é o INSS. Tá? Então, o consumidor hoje, quando recebe uma bonificação, ele entra como um autônomo, como um trabalhador autônomo, para receber uma bonificação, uma comissão da SCI. Tá? Então, em cima desse valor, tem que ser descontado o INSS. Tá? O valor pago de INSS é 31%, porém nós descontamos apenas 11% do cliente e 20% é a SCI que paga do bolso dela. Tá? Dessa forma, o sistema de bonificação fica muito mais legalizado. Tá? Todo mundo pode ter acesso a essa informação direto nos meios legais do INSS, na cidade dela ou pela internet, para ver valores pagos, etc. E também ela tem alguns benefícios que podem ajudar ela em relação pessoal mesmo, tá? Fora da SCI. Muito bem. Então, basicamente é isso que nós tivemos que implantar devido às mudanças aí, tá bom? Muito bem. Uma forma de criar mais benefícios para os clientes e fazer com que a empresa cada vez mais siga todas as normatizações necessárias. Exatamente. Não é mesmo, Raul? Exatamente. Raul, vamos considerar que a pessoa não está apta para receber aí os bônus. Como que fica a situação? Ela não está apta quando ela não consome, não efetua o seu consumo, então os bônus automaticamente ficam bloqueados. E também quando ela não coloca no cadastro o número do PIS, e aqui também eu quero deixar um parênteses aqui, fazer um parênteses e deixar um recado com vocês consumidores. Não esqueçam de colocar o número do PIS no cadastro de vocês. Tá? Se não tiver PIS, não conseguimos contribuição com o INSS, então os bônus não podem ser pagos. Os bônus da pessoa que não está apta, tá, por causa de não consumo ou falta de informações no cadastro, eles ficam bloqueados pelo sistema. Tá? E só pode ser desbloqueado mediante o próximo consumo. Certo? Quando nós consideramos a questão do desconto da cesta com os bônus, para o financeiro é uma entrada e uma saída. Sai dos bônus, tem que ser contabilizado isso, e mais uma entrada como um pagamento de uma cesta. Então, para a contabilidade, esse dinheiro que sai também deve ser compensado e também deve ser pago o INSS. Então, se a pessoa não está apta, o sistema não libera a saída dos bônus. Então, nesses casos, a partir de agora, a pessoa não vai conseguir mais usar os créditos que ela tem para pagamento do consumo dela, se ela não estiver apta a receber os bônus. Okay? Só vai estar apto a utilizar os créditos para descontar o consumo quem estiver certinho de acordo com as regras do manual para receber os bônus, que é com o consumo em dia, com os diretos, com os dados do cadastro em ordem, o PIS, a conta bancária, etc. Consegue tanto receber os bônus como utilizar os créditos para desconto da cesta.
Então, são algumas regras que, infelizmente, tivemos que adequar por causa das novas normas aí do INSS e da tributação vigente. Ok. Esse barulho que vocês estão escutando aí do caminhão, da buzina, já é as cargas que estão já sendo preparadas para sair para o Brasil, né? Sim, exatamente. Raul? Quebrando o nosso protocolo aqui. Estamos aqui no prédio administrativo e logo ao lado aqui as cestas estão sendo carregadas. Raul, para finalizar o assunto do INSS, essas medidas que a empresa toma, adota, essas mudanças que acontecem nos sistemas, é sempre para valorizar cada vez mais o cliente e aumentar a estrutura da empresa, não é isso? Sim, com certeza. Ok, certeza. Muito bem. Raul, para a gente finalizar o nosso bate-papo, para a gente finalizar a nossa estreia de hoje, aqui a primeira gravação de entrevista aqui, né? Para a gente está sendo um momento muito bacana também. Vamos falar sobre a bonificação. Raul, o que mudou na questão dos 3 diretos? Essa questão dos 3 diretos é uma regra nova que nós acrescentamos no manual, tá? Não foi uma regra que nós acrescentamos do nada, okay? Tivemos todo um estudo de meses, né, de pesquisas para implantar essa questão, que é você ter os 3 diretos. Okay? Para quem está desenvolvendo um projeto de uma forma contínua, isso é excelente, porque você acaba filtrando a tua rede e acaba aumentando a produtividade da tua rede, e você acaba restringindo apenas quem está trabalhando mesmo. No entanto, Sidney, tivemos algumas polêmicas, né, como todos já sabem, em relação aos 3 diretos. Tá? E a SCI está estudando, então, uma nova forma, tá, de uma pequena alteração nessa regra, junto com o departamento jurídico, e nós vamos fazer um adendo ao Manual de Negócios, que vai ser feito agora na segunda quinzena de fevereiro, okay, essa alteração. Nós vamos mandar para todos os clientes esse adendo, essa errata, né, em relação ao manual, junto com as cestas, as próximas de fevereiro. Esse mês não dá mais tempo de fazer essa alteração, então as bonificações de janeiro, que serão pagas agora, dia 10 de fevereiro, ainda vão seguir as regras que nós implantamos na virada do ano, 2015 para 2016. Porém, para fevereiro, nós vamos fazer uma alteração pequena nessa questão, nessa regra dos 3 diretos. Antes, a regra dos 3 diretos era 3 diretos ativos. Para você receber os bônus, você tem que ter 3 diretos ativos. Perfeitamente. A regra nova tirou apenas a parte dos ativos. Você tem que ter 3 diretos, não necessariamente ativos. Porque realmente nós consideramos que não é justo você ter a sua bonificação bloqueada pelo não consumo de alguma pessoa da tua rede. Lembrando que esses 3 diretos não necessariamente tem que ser dos 3 do primeiro nível. Você pode ter 3 diretos em vários níveis. Tá? E essa regra e outras está no manual. Se tiver alguma dúvida, a pessoa pode entrar em contato com o SAC, com a empresa, através do canal de comunicação do SAC. E aí a gente vai sanando as dúvidas. Tá? Mas, voltando um pouquinho, vale lembrar, vou repetir novamente essa informação, que é muito importante. Por favor, Raul. Essa alteração vai ser feita agora, a partir de fevereiro. Tá? Então, essa bonificação referente a janeiro vai ser paga ainda de acordo com as normas já vigentes, e a partir de fevereiro que se muda, então, essa regra. Nós vamos mandar um adendo para todos, né, oficial da empresa, e a partir de então, muda-se a regra. Ok? Então, ainda janeiro continua com a regra normal, vigente da virada do novo Manual de Negócios. Muito bem, Raul. Informações importantíssimas aí, diretamente para você, consumidor inteligente. Quero agradecer, Raul, a entrevista. Muito obrigado pela participação, e tenho certeza que os nossos internautas, nesse momento, tiraram as dúvidas que tinham a respeito desses 2 temas. Suas considerações finais, Raul. Bom, Sidney, eu acho que são temas um pouco polêmicos, pode gerar dúvidas, né? Então a gente sabe sobre isso. É bom você, cliente, saber que nós temos alguns canais de comunicação que você pode entrar em contato para tirar dúvidas. Isso é muito importante, nós deixamos isso bem aberto, porque como é um assunto polêmico, né, nós temos que dar esse apoio a toda a rede. Então eu quero agradecer pela atenção de vocês, pelos ouvidos de vocês, e espero que tenham entendido, né, as partes que nós explicamos sobre o INSS e a bonificação,
E se ainda restar dúvida, como eu já falei, entre em contato com a gente. Muito bem, muito bem. Você assistiu então a entrevista, a primeira entrevista, né, aqui da TV SCI. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Quero mandar um grande abraço aos nossos presidentes, Rogério Oliveira e Carlos Roberto de Campos. Muito obrigado, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais uma TV SCI. Olá, caros consumidores inteligentes. Como todos já me conhecem, sou o Raul Oliveira. Estou aqui para falar mais um pouquinho para vocês sobre o INSS. Como todos já viram, nós gravamos recentemente um vídeo falando do assunto. Faz 2 horas, menos que 2 horas que nós colocamos esse vídeo no ar e já repercutiu de uma forma muito positiva. Tivemos vários clientes querendo saber mais sobre o benefício, né? Sobre essa fantástica ferramenta que nós implantamos a partir de 2016. Então, eu estou aqui para responder algumas perguntas que os clientes nos fizeram, tá? E eu com todo carinho relacionei aqui para passar um pouquinho para vocês responder as questões. Ok? Vamos lá? A primeira pergunta que nos fizeram foi essa. Quem está contribuindo com o INSS através da SCI perde ou não os benefícios que já recebem, no caso, aposentados, né? Então, são 2 casos, pessoal. Aposentado por tempo de serviço não perde o benefício, tá? Eles já estão recebendo, né? Podem contribuir normalmente, que não perdem o benefício. Porém, para quem é aposentado, né, esse benefício não vai fazer muita diferença, ok? Eles já recebem o benefício, né? Mas para quem é aposentado por invalidez, este sim perde o benefício, porque o governo, o INSS, pode cruzar as informações. Então, deixo uma dica para você que é aposentado por invalidez. Ainda nós estamos com a opção aberta de transferir o teu cadastro. Peço que você envie para o SAC um comprovante do teu benefício, junto com os dados da pessoa para quem você quer transferir. Pode ser esposo, esposa ou um parente, tá? Para você não perder a sua posição no sistema. E aí nós transferimos para você sem problema algum, tá ok? Vamos para a segunda pergunta. Funcionário público pode contribuir com o INSS? Sim. Sim, sem problema algum, tá? Porém, quem é funcionário público não possui o número do PIS, e sim o número do PASEP, que pode servir normalmente. É só cadastrar o número do seu PASEP lá no site, lá em cadastros, e você pode contribuir normalmente. Até afinal, porque uma pessoa pode ter vários empregos, né? Desde que seja no público e no privado, e que um não interfira com o outro, é permitido isso por lei, certo? Terceira pergunta, Raul, quem não tem o número do PIS, como proceder? Bom, primeiro você pode ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, tá? E lá você pega o número do seu PIS. Se você já foi registrado alguma vez, você já tem o número do seu PIS. Para quem não é registrado e não está trabalhando em nenhuma empresa, você não vai conseguir tirar o número do PIS. Então você vai obter na Caixa mesmo o número do NIT, NIT, que é o registro que a Caixa faz do trabalhador. E você pode usar esse mesmo número para contribuir com o seu INSS. Futuramente, se você vier abrir o número de PIS, o próprio INSS faz a comparação e junta os 2 benefícios. Pergunta número 4. Quais os benefícios de contribuir com o INSS? O primeiro deles, essa contribuição soma para a sua aposentadoria. Tá? É isso mesmo. Porque não é que você vai aposentar mais cedo, isso é impossível. Mas você pode aposentar futuramente com um valor maior. Vou explicar um pouquinho melhor como funciona. O INSS, ele pega os últimos 100 meses de contribuição, 100, às vezes 120 meses de contribuição, e faz uma somatória e uma média para determinar qual o valor você vai se aposentar. Então, nesse caso, você contribuindo com esse valor a mais dentro do mês, a sua média pode ser maior e você pode sim, no final, aposentar com um valor maior, sem problema algum. Segunda coisa, segundo item, afastamento por acidente remunerado. Sim, o INSS
por você contribuir, dependendo também da média da quantidade de meses contribuídos e dos valores contribuídos, você consegue sim afastamento remunerado, ok? Mas lembrando, depende da quantidade de meses contribuída e do valor. Isso quem define não sou eu, não somos nós, não tem como nós sabermos. Depende muito do momento, né? Então, sendo afastado, você vai passar por uma perícia do INSS normalmente, é só informar que você contribui com o INSS e aí o médico, no dia, no local, vai passar esse relatório da perícia para o INSS e vão avaliar qual será o valor da remuneração, ok? E lembrando que, como autônomo, você não entra naquela questão dos 15 dias, né? Que normalmente é 15 dias pela empresa, 15 dias depois do INSS. Aqui não, como autônomo não. Você já recebe contribuição ao afastamento remunerado desde o primeiro dia de afastamento. Outro item também do benefício do INSS, a empresa SCI fica com isso totalmente legalizada em relação à declaração de INSS e imposto de renda. E também o cliente fica livre de problemas na declaração. Eu vou citar aqui, até era um quinto item, né, de uma simulação, pessoas pedindo para fazer uma simulação de alguém que não contribui com alguém que contribui. Então vamos citar um exemplo. Você que não contribui com o INSS, no caso da SCI, ok? Digamos que a SCI não pagasse o INSS. Quando você fosse fazer a sua declaração de imposto de renda no início do ano, tá? Tendo você atingido o limite ou não, ao declarar, você tem que declarar de onde vem essa renda. Se essa renda vem de um trabalho fixo, já registrado, é outro assunto que você já paga o INSS normalmente. Se essa renda vem de uma contribuição autônoma, ou seja, você comprovando essa renda por extrato bancário ou coisa assim, você se enquadra para o INSS ou para a Receita como autônomo, independente se contribui ou não. Então, no momento da declaração, você pagaria esse valor do INSS, tá? E não só os 11%, pagaria todo o valor e ainda o INSS cairia para cima da SCI, para identificar se é só o seu caso ou se nós temos outros autônomos que não pagamos. Então, de qualquer forma, nós teríamos que pagar da mesma maneira. Tá? Então, nós adiantamos a questão, já pagamos na fonte, para você não ter problemas no futuro ao declarar imposto de renda e ter que pagar no momento o valor do INSS e outras arrecadações. Né? Então, gente, fica aqui essas 5 questões que nós tratamos hoje. Assim que nós tivermos mais perguntas, mais dúvidas, eu posso voltar e fazer novos vídeos tirando mais dúvidas. E qualquer coisa você pode contar também no nosso canal de comunicação, que é o nosso saque. Ok? No final desse vídeo vai aparecer para você no rodapé da tela os dados do nosso canal de comunicação, tanto telefones quanto ao próprio canal do saque. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Olá, internauta, consumidor inteligente. Mais uma vez estamos aqui com entrevista com o nosso diretor executivo da SCI para mais assuntos relacionados aos benefícios do INSS. Tudo bem, Raul? Como vai? Tudo bem, Sidney. Obrigado. Você? Tudo maravilhosamente bem. Raul, dos 2 vídeos anteriores relacionados a este assunto, teve muita repercussão. E parece que cada vez que a gente grava surgem novas perguntas, né? Bom, e nesse terceiro vídeo, o Raul ficou de dar aí criar uma solução para o pessoal, né? Os que não estão aptos para poder usar os bônus para o consumo, né, Raul? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Ótimo, Sidney. No último vídeo, nós comentamos que não era possível que a pessoa usasse os bônus para o consumo do mês, se ela não estivesse com alguns requisitos para poder receber os bônus. No caso, o consumo em dia, os 3 diretos, o número da conta, etc. Antes a gente não conseguia fazer isso. Conseguimos uma solução agora, tá? Eu vou explicar como funciona essa solução, mas é muito simples. O cliente vai ficar muito satisfeito com essa notícia. Que bom, Raul. Muito, muito satisfeito.
Porque realmente é interessante para a empresa que ele mantenha o consumo em dia, né? E para ele que está com o bônus bloqueado, é interessante que ele faça o consumo, porque se ele não fizer o consumo, ele também pode ser excluído. Então é muito interessante que ele continue ativo com o negócio. Então, para os clientes hoje que não estão com o consumo em dia, não estão com os 3 diretos e também não estão com o número da conta cadastrado, teoricamente, pelo manual de negócios, eles não irão receber os bônus. Mas, se eles tiverem com pelo menos o número do PIS cadastrado, o número do PIS lá que ele coloca no cadastro, ele consegue usar os bônus para pagamento da sua cesta do mês. Por que isso? O número do PIS serve para que seja descontado o INSS. E nós não podemos fazer nenhum pagamento ao cliente se não descontar antes o INSS. Então, antes de ele usar os bônus para pagar a cesta, tem que ser descontado o INSS. Por isso, então, a exigência do número do PIS. Então, primeiro desconta o INSS, aí o bônus fica liberado para ele usar para efetuar o consumo. Ele usa, efetua o consumo, o valor que ficar restante acumula-se então para o próximo mês. Ele não recebe em conta porque ele não tem os requisitos que eu falei antes, mas ele pode usar os bônus para pagar o seu consumo. Muito bem. Tá aí então, missão dada, missão cumprida. O Raul colocou aí para vocês, consumidores, uma solução para aqueles que estavam com esse tipo de problema, né, Raul? Inclusive, Sidney, isso já está ativo no sistema. Olha que bom! Ele já consegue, até dia 5. Novidade em primeira mão para você aqui, internauta. Isso, até dia 5, agora sexta-feira, ele consegue já usar os bônus para pagar o consumo seguindo essas regras que eu falei agora. Poxa vida! Parabéns, Raul! Raul, vamos falar da questão de pagamentos de bônus. Existe um valor mínimo para que esse bônus seja pago e na oportunidade eu quero que você fale também a respeito do desconto do INSS. A partir de que valor? Segundo o manual de negócios, Sidney, o valor mínimo é R$50. Tá? É um valor estipulado para que seja, ao menos na hora de fazer o pagamento, um valor, né, que se consiga trabalhar melhor ali. Antes era R$20, mas era um valor muito pequeno. Descontava o INSS e a gente ia pagar R$10 da conta do cliente. É um trabalho muito dispendioso para a empresa de fazer um depósito de R$10. Né? Então nós aumentamos esse limite para R$50, o valor mínimo para se receber os bônus. Em cima desses R$50 é descontado o valor do INSS, que é os 11%, e a empresa vai pagar então os R$ 44,50, ok? O mínimo é para cálculo, bruto. Aí desconta o INSS e a empresa paga os R$ 44,50 que tiver lá disponível. Na administração lá do Facebook, inbox, nós recebemos muitas perguntas referente a esse tema aqui. A pessoa quer participar da SCI, ela quer ser um consumidor inteligente, mas ela ainda está recebendo o seguro-desemprego. Como fica uma situação dessa pessoa? Olha, ela pode participar normalmente, Sidney, normalmente, não tem problema algum, tá? Não com a gente, né? Mas é necessário que de primeira mão ela não coloque o número do PIS no cadastro dela. Porque se ela colocar o número do PIS, será descontado o INSS automaticamente. E o INSS pode conflitar o seguro-desemprego com ela pagando um outro benefício por trás. E aí ela corre risco sim, de perder o benefício. Então a solução é essa, ela pode participar, pode fazer rede normal, mas no período que ela está recebendo seguro-desemprego, nós aconselhamos que ela não coloque o número do PIS no cadastro. Então, consequentemente, ela vai estar acumulando alguns valores aí que ela vai poder estar retirando logo após ela estar resolvendo a questão do seguro-desemprego. Assim que ela terminar de receber os meses de seguro-desemprego, ela adiciona o número do PIS e recebe tudo acumulado. Não vai perder nada, só vai receber num tempo diferente. Muito bem. Raul, ok. Uma outra situação. Recebo muitas perguntas inbox no nosso Facebook. A pessoa está trabalhando, o nosso consumidor inteligente está realizando o trabalho, produzindo com a sua rede e de repente ele sofre um acidente e precisa de um afastamento. Como que funciona? Bom, duas situações, Sidney. Se essa pessoa estiver trabalhando numa outra empresa registrada, ela vai ter o afastamento normal pela empresa
que ela está trabalhando. É importante salientar isso. Ela tem uns 15 dias, né, pela empresa, e depois, a partir de 15 dias, pelo INSS. Mas tudo isso com a empresa que ela está trabalhando. Agora, se o cliente não trabalha em nenhuma outra empresa registrado, simplesmente só com a SCI, né, como autônomo, nesse caso ele consegue um afastamento pelo INSS pago pela SCI. Consegue sim. Porém, aí entra questões do próprio INSS, né? Sai da nossa jurisdição. Ok? Eu vou passar um pouco do que eu pesquisei, tá? Mas isso, quem quiser saber mais, eu aconselho procurar o próprio INSS, tá? Porque esses assuntos às vezes fogem um pouco da nossa jurisdição, né? Nós pagamos o INSS, contribuímos com benefício. Certo. Porém, já a questão de afastamento já é direto com o INSS. Okay. Eu sugiro então que o cliente, se tiver mais alguma dúvida a respeito disso, de como proceder, é mais fácil consultar direto o INSS pelo site deles ou ligando até a sede deles ou o ponto que eles têm em cada cidade. Certo. Bom, assim que o cliente sofre um acidente, que o médico realmente define que ele está inválido ou inapto para trabalhar, ele deve procurar uma perícia do INSS, um médico perito do INSS que vai fazer os exames com ele e definir se realmente ele não vai poder trabalhar. Definindo isso, o médico vai dar um laudo para o cliente, okay. No caso para a pessoa que sofreu o acidente. Ele leva esse laudo no INSS e consegue então receber esse benefício. Tá? No nosso caso, nesse caso do cliente que não tem uma outra renda, um outro trabalho fixo, né, só como autônomo mesmo, ele já recebe esse benefício do afastamento direto no primeiro dia que ele ficou afastado. Olha. Diferente da empresa que ele recebe 15 dias pela empresa, né, e a partir daí pelo INSS. Aqui não. Como autônomo ele já recebe desde o primeiro dia de afastamento. Olha que interessante. Então, se isso acontecer, eu aconselho o cliente imediatamente já fazer esse exame de perícia, né, passar pelo médico perito do INSS e já procurar os seus direitos, né, em algum estabelecimento do INSS da sua cidade. Tá? E aí eles vão dar a orientação necessária para fazer esses exames e tal. E aí então o cliente pode receber esse benefício. Só que é bom lembrar um detalhe importante, Sidney. O valor que ele vai receber e também se vai receber ou não depende muito do valor contribuído, né, e dos meses, da quantidade de meses que ele vem contribuindo. Se ele começou mês passado, por exemplo, na SCI, começou a contribuir agora com o INSS, um valor baixo lá, 50, 100 reais, por exemplo, né, ele corre o risco de não conseguir o benefício, porque é muito pouco tempo de contribuição. Sim. E o valor também é muito baixo. Mesmo que ele consiga, não vai fazer muita diferença para ele. Tá? Mas esses detalhes, se vai conseguir ou não, a gente não tem como prever. Às vezes ele consegue, às vezes não consegue. Já teve casos da pessoa conseguir, mesmo contribuindo com um valor menor, conseguir um benefício de afastamento de até um salário mínimo, né? Ou teve casos da pessoa estar contribuindo certinho e também não conseguir. Por isso que eu falo que sai um pouco da nossa jurisdição, né? Depende muito do que eles vão decidir lá com a perícia, com o laudo do médico perito. Bom, e tá aí, né? De repente, numa situação dessa, a gente pode ilustrar, fica mais claro, né, pro nosso consumidor inteligente a função, né, do INSS, né? Não é só o arrecadamento, tem a contrapartida também. Uma pessoa que está trabalhando há mais de um ano, exemplo, né? Há mais de um ano trabalhando e precisa usar, com certeza ela vai ter o suporte, aí, a contrapartida do INSS. É uma ferramenta importantíssima para quem é autônomo, para quem trabalha por conta. Bom, Raul, novidades no escritório virtual. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista e o Raul estava falando para mim, né, no extrato, a questão lá do INSS, o imposto de renda. Eu gostaria que você fizesse uma simulação, se possível, para a gente, Raul, para os internautas. Claro, Sidney, claro. Nós tivemos, há 2, 3 dias atrás, essa nova implantação no sistema, que agora virou-se o mês, né? E aparece hoje lá, na área do cliente, no extrato dele, um resumo diferente do que aparecia antes. Agora aparece detalhadamente o valor que ele tem para receber, o benefício do INSS, descontado, etc. Então eu vou fazer uma simulação bem rápida
com números redondos para a pessoa poder entender certinho como funciona. Vamos simular que o cliente tenha um saldo dentro do mês de R$1.000, certo? Então, no extrato dele, ele vai ver, na primeira linha, lá no resumo do extrato, saldo do mês, R$1.000. Na linha de baixo, desconto do INSS, que são os 11%, R$110, certo? Na terceira linha, acumulado do mês anterior, no nosso caso aqui, dezembro, né? Janeiro para dezembro. Digamos que ele tenha então R$100 que ficou a ver do mês passado. Então ele vai ter lá mais R$100. Somando, né, os 890 mais os R$100, 990. Nesse caso ele não tem nenhum desconto de imposto de renda. Okay. Então o imposto de renda, que é a quarta linha, fica R$0. Tá? Na quinta linha ele vai ver o valor pago. Quando nós pagamos algum valor para ele na conta, a gente dá baixa lá, então o valor some lá do saldo do mês e vem para o valor pago, né? Ou quando ele desconta o próprio consumo da cesta dele. Então, se ele usou, por exemplo, R$200 para descontar o consumo da sua cesta, então no valor pago ele vai ver lá R$200, que é como se nós estivéssemos pagando para ele e ele está usando esse dinheiro para pagar o consumo dele, tá? Então, resumindo até aí, ele está com R$1.000 saldo do mês, desconto do INSS de R$110, 890, totalizando. Aí ele tem mais o acúmulo do mês passado de R$100, totalizando então 990. Ele usou R$200 para pagar o consumo, o valor pago R$200, então ele tem a receber 790. Tá? É o que nós vamos pagar na conta dele. Certo. Okay? Quando nós fizermos esse depósito na conta dele, a empresa vai dar baixa e automaticamente vai aparecer em valor pago mais 790, totalizando então o valor pago 990. Tá? Então aí encerra-se o extrato. Se por acaso ficar algum valor acumulado, né? Às vezes a gente arredonda para os múltiplos de 10, redonda para 780, por exemplo, ficou R$10 acumulado para o próximo mês. Então, vai aparecer uma sexta linha para ele, que é o acumulado para o próximo mês, R$10. Tá? E no próximo extrato, ele vai ver acumulado do mês anterior, R$10, tá? Que vai somar, né? Esse valor acumulado do próximo mês, ele não desconta mais INSS, que já foi descontado no mês passado. No mês anterior. Então, essa simulação é bem simples, né? O cliente vai conseguir entender perfeitamente. Se tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o SAC, que o pessoal do SAC explica certinho para ele. Bom, é isso aí. Fica por aqui então mais uma TV SCI com o terceiro vídeo aí dessa série, desse assunto polêmico, né? O INSS. Raul, suas considerações finais. Ok, Sidney, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar explanando mais. É interessante que os clientes tenham esse suporte, muito interessante isso, e que fique registrado, né, que nós estamos fazendo de tudo. Essas alterações são para melhoria no sistema. Tá? O INSS ele não é só um desconto, é um benefício que o governo oferece, okay, através da SCI. Tá? Então, é muito importante o cliente saber que isso é um benefício para ele. Então fica por aqui mais um TV SCI, o terceiro episódio aí falando dessa questão do INSS. E lembrando a você, internauta, que em breve nós teremos aqui outros departamentos. Na questão do INSS teremos também o pessoal da contabilidade falando mais detalhes sobre esse assunto, porque é muito abrangente, é muito profundo as informações que nós temos a respeito desse tema. O nosso muito obrigado. Você pode continuar curtindo a nossa fanpage. Chegamos aí a 5 mil curtidas, Raul. 5 mil curtidas, um marco na história da empresa. Então nós no departamento de marketing, estamos muito felizes com este procedimento, com essa meta atingida. Então a você, telespectador, você internauta, nosso muito obrigado. Acompanhe a gente, muito em breve um outro vídeo aqui para você. Até mais!